Noite! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter um bate-papo com a Thaís, que é odontopediatra, em prol, né, do Maio Furtacor, e vamos falar um pouquinho da relação da amamentação e a saúde mental materna. Deixa eu adicionar a Thaís aqui. Opa. Oi, Jô. Vamos ver se dá certo. Acho que sim. Oi, Thaís. Oi, Ivan, Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo jóia também. Muito frio hoje, né? Frio bastante, muito frio. Oi. Mas Ai, que estamos indo, bom. estamos sobrevivendo, porque eu gosto do frio, Van. Ah, bom, eu não sou Até muito fã do desse. frio, não. Até desse. Até Tá bom, desse. né? Tem gosto pra tudo. Ai, caramba. Que bom, Thaís, que você tá aqui falando comigo. A gente só se fala pelo Insta, né? Mas Verdade, sempre assuntos importantes. com certeza. Assuntos muito importantes, pertinentes. E principalmente aí a gente falando de saúde mental materna, né? E a relação com a amamentação, que é o que a gente vai puxar o gancho hoje nesse Falar um assunto, pouquinho sobre isso. falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma apresentação da gente para o pessoal Sim, nos conhecer, e aí eu vou falar um pouquinho da campanha também, para todo mundo saber, e aí a gente começa nosso papo. Opa, travou, Thaís, para mim. deu Voltou? uma travada aí, viu, Van? Aqui voltou, voltou aí? Agora voltou. Aham. Então podemos continuar. Então tá, fala um pouquinho, você é odontopediatra e... Bom, Oi de eu novo. sou pediatra, onde formei e tudo, né, Van? Eu sou odontopediatra há 17 anos. Eu, desde que saí da faculdade, já fui fazer especialização em odontopediatria, porque eu falo que desde sempre eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu ia fazer alguma coisa relacionada às crianças, né? E hoje eu acho que esse universo abriu muito mais, porque antigamente a gente tratava das crianças a partir de 3 anos de idade, né? E hoje, com a Sim, odontologia neonatal, odontologia para bebês, odontologia para gestante, pré-natal odontológico, eu acho que esse leque se ampliou de uma forma assim muito grande. E desde então, eu venho estudando, me especializando, né? Sou especialista em aleitamento materno também. E estamos aí ajudando as mamães a amamentarem, né, Eva? Ajudando sim, os bebês, as mamães. verdade, Thaís. Eu também sou doula, né? Para quem está entrando e não me conhece, eu sou doula. Também já tem 15 anos quase. Educadora perinatal e consultora em aleitamento. Como a Thaís falou, né? A gente vai estudando e é uma coisa que nunca pode parar, né, Thaís? Porque surgem novas coisas todos os dias, praticamente tem informação nova em relação ao aleitamento materno, né? Certeza. E Envelhecer é só impactos, na idade, né, Van? Na profissão, nunca. sim, nunca. E o que a gente mais vê, pelo menos o que mais chega para mim, são mães que recebem orientações desatualizadas em relação à amamentação, que aí é nesse embate da saúde Sim, com mental materna, certeza. que o por um período já tão com Eu não tantas conhecia, dúvidas, né? eu não conhecia esse Pode... mês, achei bastante interessante esse tema e todas as lives que estão acontecendo aqui no Instagram. Eu acho que todas, assim, realmente temas muito oportunos, né, para falar sobre Sim, a sobrecarga materna, né? O período que a mãe vive de estresse, é, não só físico, mas principalmente mental. Então, sim, isso é bastante importante a gente debater e falar sobre isso nesse mês exatamente. especial, né? Sempre é importante, Especial. especialmente nesse mês, é muito importante. Sim. Essa campanha eu acho que estava realmente faltando, porque a gente tem outras, né, ao decorrer do ano. A gente trabalha muito no agosto também, né, para Sim, promover o aleitamento. beleza. Uhum.
E uma data ou outra que tem especial, importante também, que a gente trabalha, mas não tinha um mês inteiro, né? Para as pessoas terem esse conhecimento, tomar essa consciência de Consciência. como é esse período de puerpério, como é difícil esse período para as mães, como que é lidar com isso. E muitas vezes sem saber como que eu tô triste e se meu bebê tá aqui no meu colo, né? Exatamente. Aquele misto de É sentimentos. uma coisa até ambígua, né? Eu tô com aquele Exato. bebezinho no meu colo, perfeito, né? E tô triste. Sim, Tem muitos fatores que envolvem essa tristeza da mulher, né? E eu acho sim, que a parte da gestação, todo mundo estuda para gestação, para o parto, né, Eva? Mas ninguém estuda para sim, o que vem depois, né? exatamente. E é muito importante a gente ter bastante consciência do que vem depois, ter uma rede de apoio importante para te ajudar a lidar com as noites, né, com a privação do sono, né? Porque Sim, recém-nascido não dorme uma noite inteira. Muito ao contrário do que a gente quer e pensa, porque eu falo que sim, a gente quer que os bebês nasçam e com um mês já durmam uma noite inteira, com 2 meses já comece a sentar, com 6 meses comam, e com 6 meses e um dia já comam uma feijoada e já comecem a engatinhar e com 1 ano sim, sejam independentes, né? Nós que estamos exatamente. acelerando o desenvolvimento dessas crianças. E isso é uma Sim, coisa que me preocupa muito, porque eles estão no período certo deles, né? É a gente que sim. quer acelerar isso. E eu acho que hoje em dia, até a gente falando disso, os bebês já nascem mais espertos, né? Porque você Sim, escuta as histórias, na minha época, tipo, então eles já estão um pouquinho mais, né? isso Mais mudou, adiantadinhos. né? Isso mudou. Hoje, o bebê nasce, a primeira abre o olhinho, já está no Instagram, já está, né? Aham, Já está no Facebook, já está no WhatsApp, até de gente que não exatamente. conhece. É verdade. Nesse ponto, a gente Eles estão está cada muito vez mais hiperestimulados, né? Cada vez mais hiperestimulado, isso é a precoces, palavra. hiperestimulados, precoces. Então, eu acho que até isso, essa precocidade, ela interfere em toda essa sobrecarga mental Sim, da mãe exatamente. especial, né, Van? Sim, principalmente em relação assim, com essa internet, em redes sociais, etc. As mães se comparam muito, né? Sim, Claro que ninguém posta acabada com o bebê 3 horas da manhã chorando e tal. As mães postam um momento mágico de amamentação. Ai, não sim. dói, né? Não, Eu não sofro. principalmente as blogueiras, né? Sim, Van, que um dia depois do principalmente. parto estão pousando para as revistas, estão super saradas, super Sim. felizes. E essa não é a realidade, né, gente? Vamos. Verdade. E aí as mães olham isso, né, e falam, poxa vida, né? Por que que... ou não poderia ser eu, e por que que está acontecendo isso comigo? Quando, na É, verdade, elas não sabem o que de fato tem por trás de tudo aquilo, né? E sim, geralmente elas têm uma rede exatamente. de apoio infinita, elas não amamentam, né? Ou se amamentam são em Sim, horários específicos. Por trás dessa amamentação sempre tem algum tipo de complemento, bico artificial, né? sim, com certeza. Então, tudo Isso é isso mexe verdade. com a cabeça da mulher. Muito. E, inclusive, as mães reais, as mães normais, né? Mesmo quando elas querem amamentar, muitas vezes elas são desencorajadas, né? Esse é um problema. A mãe muitas vezes sofre porque não consegue amamentar. Ah, ela aconteceu comigo na primeira gestação. Com E, não, certeza. e aí não encontra o apoio que ela precisa. Isso gera ainda mais angústia, mais sofrimento para essa mãe. Com certeza, porque geralmente o início da amamentação, Van, ele é muito complicado, né? Você sabe tanto Sim, quanto eu, o quanto as mães sofrem nesse início da amamentação, principalmente se ela não flui como deveria fluir, né? E sim, aí, muitas vezes naquela ânsia de querer fazer dar certo, né? Mas muitas vezes a gente tem profissionais desatualizados, né? Que sim, não entendem de manejo, não entendem de amamentação, e daí na primeira consulta nos primeiros 100 gramas que o bebê perde nessa semana, que é mais intensa, as primeiras semanas, né? Nas primeiras sim. semanas, aí já entra com Já entra outro com um tipo de leite, complemento.
com fórmula, com complemento. Então, E o é pior bem... de tudo, né? Não É bem... orienta como fazer, É, né? sim, é o que eu falei. Já Não fala, tem dá na mamadeira e aí começa toda aquela tortura. É exatamente isso, Van. Então, a gente precisa pensar bem quem a gente quer do nosso lado, né? A gente tem que procurar informação e hoje, graças a Deus, nós temos assim no Instagram, Instagrams maravilhosos na internet, né? Verdade. Com informações assim reais da maternidade real, né? Sim, E que nos ajudam muito sem a gente precisar pagar para essas informações. Só que a gente tem que saber muito pesar isso, né, Van? sim. Separar o joio Pesar do trigo. também, separar o joio do trigo. Exatamente isso. Então, é bem importante a gente ter essas informações, procurar pessoas baseadas em evidências, né? Que não fiquem falando bobagem por Sim, aí. E sempre procurar ter uma rede de apoio que pense como você. Isso é fundamental. sim, para o sucesso da amamentação, Não tenha para a dúvida. tranquilidade da mãe, Com você ter certeza. uma rede de apoio que realmente te apoia, Que te apoia. faz a Rede de diferença. apoio tá cheio também, viu, Van? Sim, ou se tá. Para a gente ter uma ideia, né? Muitas vezes as mães, algumas fazem uma preparação para amamentação. Então, onde eu passo ali uma série de Informações. orientações, de informações importantes e tal. Quando a gente conversa depois do parto, normalmente, ela fala, você não acredita o que o pediatra falou para eu fazer? Tipo, o pediatra falou, né? Uma informação, por exemplo, que tenho que esvaziar a mama porque o leite gordo está no fim da mamada. Oi? Ou É. coisas desse gênero, né? Que, tá Porque, fazendo seu peito de chupeta, que vem de quem deveria estar promovendo o aleitamento, de quem deveria estar apoiando essa mãe. sim, com E, certeza. É o que elas mais precisam no puerpério, né? É o apoio sim, das não pessoas. precisa. Deixa- Eu vejo, O banco de leite é ótimo. eu Que tem vejo, a carinha. Van, muito no meu consultório, principalmente as mães que vão lá, principalmente assim, para ajudá-las na amamentação e muitas vezes até para avaliar a linguinha do bebê, né? Sim, Quantas vezes a maioria dessas mães não chegaram sobrecarregadas no consultório, chorando, né? Se sentindo sim, culpada porque não estão conseguindo amamentar, quando na verdade elas estão precisando de uma rede de apoio, de uma pessoa, de pessoas, porque não só uma pessoa, né? De pessoas que apoiem, sim, que ajudem, que incentivam, que promovam e que protejam a alimentação. Porque o que a sim, gente vê hoje em dia são os profissionais que não são capacitados, e não são capacitados por quê, Van? Porque mesmo na faculdade de medicina, eles não têm uma matéria somente sobre o aleitamento. Né? Eu fiz um sim, ano e meio quase de especialização só falando em aleitamento. Quanto desses médicos pediatras têm sobre aleitamento, sabem fazer manejo, sabem, dominam sim, pega, entendeu? Para incentivar essa mãe. E sim, maioria dos casos, um pouco de peso que esse bebê perde, eles vão lá naquela curva de crescimento que eu sempre bato muito atrás disso, que é uma curva padrão, né? Porque sim, o bebê, para nossa sociedade, para ele ser saudável, ele tem que ser gordinho, sim. né? Ainda, né? Aham, ainda. Ainda. Pequenininho e bem gordinho, né? Sim, E às vezes o padrão dos pais não é esse, são pais magros, são pais esguios, né? Por que que o meu bebê tem que ser magro? Ele tá evacuando legal, ele tá fazendo xixi legal, né? Ele tá sadio, ele não tá com anemia, ele não tá com nada disso. Por que que eu vou entrar com complemento? Onde é que eu posso melhorar para que o ganho de peso dele melhore, né? Ao invés de colocar logo um complemento, uma fórmula. E a gente tem que levar em consideração também, né, Van, que a maioria desses pediatras também são patrocinados por essa indústria pois é. e Essa que indústria milionária. essa indústria milionária joga contra a amamentação, contra a Sim, mulher e contra as crianças. sim, Entendeu?
E é muito difícil a gente mudar essa mentalidade, porque essa nossa cultura, ela está enraizada na nossa sociedade, né? Então, Exatamente. você mudar isso, você até gera briga entre as mulheres que deveriam estar se apoiando, Sim. A gente né? sabe todo ano tem essa treta, né? Quando a gente começa Todo as ano nossas ações de é essa agosto dourado. dourado. Uhum. Quando, na verdade, a gente só quer dizer Sim, promover, né, e proteger essa amamentação. sim. Olha, a professora Bia tá aqui, Amanda, Mica, A obrigada Gui, a todos. E é Lícia. isso mesmo, professora Bia, ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre. Então é muito complicado para a mulher. E o puerpério é a fase mais intensa, aquela fase que os hormônios estão à flor da pele, a mãe está super cansada, a privação do sono Sim, acaba com a mulher, o bebê chora, você não sabe por que ele está chorando, né? Ele tá trocado, ele não está com fome, mas ele continua chorando. Então, e o choro sim, desestabiliza muito as mulheres, a sim. A pessoas de uma família em geral, né? dos pais. E aí E, recai sobre a mãe, né? e Tipo, aí por que recai que ele sobre está chorando? Seu sem leite que é fraco, dúvida. você não está sustentando essa criança. Exatamente. Uhum. Da chupeta que ele vai parar de Dá chorar. chupeta, exatamente. Faz, Então, dá uma mamadeira para essa criança, ela tá com fome, você não tá uhum, alimentando direito. E fica exato. na orelha da mãe, né? Que coitada, já tá passando por toda essa loucura aí do pós-parto, uma E montanha-russa de então, hormônios. uhum, E cansaço claro, dos verdade, como disse a professora Bia. E essa fase se durar até mais do que é o esperado, porque uma melancolia, né, principalmente depois que o bebê nasce, assim, ela é esperada no pós-parto, mas sim, não pode se prolongar, porque aí já pode exatamente. vir a ser uma depressão pós-parto, e a gente tem que tratar, porque isso é importante, isso tem que ser falado, Sim, né? Não é porque a mãe tá com um bebê lindo, maravilhoso nos braços que ela tem que estar o tempo todo feliz, isso é muito importante exato. colocar. Essa mãe precisa ser tratada, e aí também tem que ter um acompanhamento profissional que saiba medicar de acordo com a amamentação, Sim. não que peça Porque para tem muitos parar, medicamentos que aliás, a que maioria é são compatível com a amamentação. Aham, com certeza. Então, realmente, tem que ser um profissional que esteja atualizado nisso também, né? Qualificado, capacitado para lidar com essas mães, entendeu, Vanessa? Sim, E a maioria dos profissionais não estão. não estão. É Não aquilo, né? Mais fácil dar uma resposta, a solução, dê o complemento, desmame, do que realmente na raiz do problema descobrir a causa e sim, cuidar ali. e cuidar daquilo e reverter aquela situação, Sim, entendeu? porque é o que as mães querem, né? Elas não querem se sentir culpadas, além de tudo que elas estão sentindo, se sentirem culpadas porque não pode amamentar o seu bebê, Sim, nasce um bebê, já nascem né? várias culpas, né? Exatamente. E a culpa da amamentação eu vejo muitas querendo ressignificar no segundo filho, né? Porque no Sim, primeiro foi muito complicado, não tinha tanta informação. As pessoas que não têm informação hoje fatalmente vão cair no desmame. Agora, as sim, pessoas que estão informadas, que têm um objetivo, que vão procurar os profissionais capacitados para ajudá-las nesse momento, eu acho que essas conseguem passar por essa fase mesmo com toda a exaustão, de uma forma um pouco melhor do que aquelas que não têm com informação, certeza. ou aquelas que confiam no médico, porque às vezes no médico, né, nos médicos e nos profissionais, né, que envolvem, e muitas vezes esses profissionais não estão capacitados. Então, o que eles falam tá certo, né? Ah, o médico falou, a enfermeira falou, não sei quem falou. Sim. Então, as mães E às acabam vezes até dando. a cultura daquela família também, né? Sim, por isso que eu falo, rede de apoio é fundamental, Van. Só que ela Sim, precisa pensar como você. Se aquela rede de sim, apoio pensa com você, como você, e a mulher naquela exaustão, naquele cansaço, né? Ela vai se render. Ela vai se render à vai. mamadeira, ela vai se render à chupeta. Sim, Então, rede de apoio que queira exatamente aquilo que você quer, né? sim, Que é melhor para o teu filho. Então, se você tem uma mãe que toda hora esse menino só chora, o leite do peito não sustenta, tá fraco,
e aí ela se rende, né? Porque ela já está com toda essa sobrecarga. E tem uma pessoa aqui o sim, tempo inteiro no ouvido dela. Ela se rende e acaba fazendo o que, entre aspas, parece ser mais fácil, né? Mas sim, o problema vai vir lá na frente. E aí é mais uma sobrecarga dessa mulher, é mais uma culpa. Por quê? Porque o bebê dela não dorme bem, ele ronca, ele vai precisar usar aparelho lá na frente, e todas as consequências sim. que traz a remoção de um hábito também, né, Van? Sim, com certeza. E eu sempre falo, né? O aleitamento materno, além dele proteger as vidas dos bebês, né? A gente sabe quantas mil vidas, né, por ano, protege a vida das mães também, né? E Protege não. dos cânceres de mama. Uhum. São o que não é interessante para a nossa indústria do desmame, né? Porque essa indústria farmacêutica quer mais é que todo mundo fique doente para vender remédio Sim, e é uma claro. coisa a longo prazo. Não tenha dúvida disso, Van. Não tenha dúvida disso. Então, a É gente uma máfia mesmo. precisa. A hora que a gente começa a prestar atenção e aí você vai falando para as pessoas, né? Parece, não, você está exagerando. Mas eu falo, olha, presta atenção, presta bem Não atenção. fazem ideia do que é essa máfia, né, Van? Exato. Tudo E começa aqui. Você precisa cuidar desse bebê, cuidar dessa mãe, cuidar dessa amamentação, proteger, realmente lutar por ela, porque não é fácil. É é, muito, é assim para você cair numa cilada. exatamente, é muito fácil cair numa cilada. Então a gente tem que estar muito atento ao que eu falei já e repito, e auxiliar essa mãe a proteger, se ela quiser amamentar, né? É, exatamente. E o pai exerce também um papel bem fundamental. E hoje eu tenho visto também no consultório que os pais têm participado cada vez mais das Sim. consultas, né? Estão cada vez mais. eh, Escutam o que a gente fala um Escutam mais o pouquinho, que a gente né? fala, Aí, estão cada vez mais participativos. sim, Mas ainda tem aquela parcela que a mãe corre atrás de tudo. Quando eu faço um atendimento de um neonato no consultório, Van, eu sempre passo assim todas as orientações, né? Obviamente relativas a esse período do puerpério. Coloco bastante, se a mãe quiser amamentar, precisa procurar profissionais que ajudem, né, na amamentação. Então, eu sempre coloco com relação à questão dos bicos artificiais, né? Que isso pode causar o sim, desmame precoce. Mas, Van, a grande maioria escuta tudo o que eu falo, mas não tem uma rede de apoio que pensa como eles. sim. Aí, esse bebê retorna no meu consultório depois de 4, 6 meses, a maioria com um bico artificial já. Ou porque muitas vezes a mãe voltou a trabalhar e aí ficou com a avó, ficou não sei com quem, e começou a dar mamadeira, que era muito difícil dar no bico, dar no copo, né? Dar na colher. Então, a grande maioria volta com algum hábito. Só que as pessoas não entendem que essa consequência vai recair sobre a criança, sobre a vida Sim, dela para o resto da vida dela, né? sim, Então, se a mãe não está ali com uma pessoa que pense de fato como ela, que tem as informações como ela precisa para levar esse puerpério de uma maneira um pouco mais leve, porque ele é muito pesado, fatalmente ela vai cair nessa cilada, como você disse, né? com certeza. E hoje em dia a gente tem muito mais informação, né, Thaís? Como você falou. A gente vê que tem muito mais divulgação sobre os freios, né? Sim. Antigamente não se falava tanto. Mesmo Uhum. tendo avaliação em hospital, muitas vezes é falha, né? Quantas vezes a Sim, gente passa pela furna do hospital e tem freio, sim, e a gente vai vendo que causa impacto na amamentação. a maioria dos E a freios mãe, que eu pego no meu consultório hoje são todos subdiagnósticos, sim, entendeu, Van? Por quê? Porque os hospitais precisam ter pessoas capacitadas para fazer o teste da linguinha. Só exatamente. olhar na boquinha do bebê e porque ele tirou a linguinha para fora, que ele não tem um freio submucoso, por exemplo. Porque aquele Sim, freio que está pregadinho na é linguinha, fácil. todo mundo consegue ver, Todo mundo vê, exatamente. entendeu? E a maioria dos que eu pego no consultório hoje são todos subdiagnósticos e vem lá teste da linguinha normal.
Exatamente. E assim também, os hospitais Não é não têm só o teste, né, Van? Você tem que avaliar outras variáveis, né? Você, outra. E aí que eu ia chegar nesse ponto. Hã? Você tem que escutar essa. Nesse ponto. Vou deixar para você falar, então, Van. Não, eu ia chegar nesse ponto, porque você estava falando exatamente. Eu ia falar, mas no hospital também não tem alguém que oriente essa mãe, né? Não, não tem. Não Que tem. observe uma mamada. Um hospital precisa ter uma consultora de amamentação, precisa ter uma Sim, fono voltada para amamentação, né? Que entenda de manejo, de pega, né? Para ajudar sim, a mãe. E não, ou uma enfermeira especialista nisso, né? Que sim, que seja seja exclusivo para isso, né? Que não seja uma enfermeira que tem que ficar correndo de quarto em quarto para que faz apagar incêndio. tudo. Uhum. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas as enfermeiras não ajudam. Eu falo, gente, mas também é que não Elas é muito função são delas. capacitadas para isso. Exatamente, elas Uma não são capacitação. capacitadas para isso. Uhum. Você precisa estudar os problemas de mama, né? As intercorrências, como que eu faço uma pega correta, quais são as posições mais indicadas, qual é a Sim, posição mais indicada que o seu bebê se sente mais confortável e você também, né? sim. Se a mãe não tem um bico, não vai indicar logo um bico de silicone para o pai comprar na farmácia no meio da madrugada, né? Vamos ajudar a fazer uma posição que ajude nessa pega. O, É isso. essa semana mesmo eu atendi uma mãe que ela amamentou por 1 ano e 3 meses com o bico de silicone. Porque ela não conseguiu tirar o bico. Quando ela decidiu, eu vou tirar o bico depois de 1 ano e 3 meses, ele desmamou. Já era. Porque ele Sim, não conseguiu mamar no bico dela e não queria o bico dela, queria o bico de silicone, né? sim. 1 ano e 3 meses. Então, eu acho que faltam profissionais capacitados para ajudar essas mães na amamentação. E os profissionais que essa família confia, muitas vezes não têm esse olhar voltado para isso. Então, Exatamente. é muito complicado. Então, é mais uma culpa que essa mãe vai carregar, né? Eu não consegui Sim, amamentar, tem alguma coisa de errado comigo, meu leite é fraco, quando na verdade não existe leite fraco. sim. E também, né, Thaís, no primeiro momento, é uma coisa que eu percebo muito com as mães que me procuram, eu imagino que você também perceba. Elas ligam e perguntam, ah, quanto que é uma consultoria de amamentação e tal? Eu passo o valor. Aí muitas mães acham caro, porque no começo tem muito gasto com o bebê e tudo mais. Aí eu falo, ok, né? Mas passa o tempo, as mães veem que o caro a longo prazo é comprar a fórmula, né? Sim, É o gasto com essas coisas. Isso no começo, né? Sem uhum. contar o longo prazo que a gente comentou lá no comecinho da nossa live. Sim, não tenho Então, dúvida. claro, as mães não têm acesso a isso também de uma maneira gratuita, porque é o nosso ganha-pão. Mas, de repente, se as pessoas pudessem ter acesso a enfermeiras nos hospitais que façam orientação, não Sim, sei, planos de saúde que cobrissem uma consultoria, como aqui, o pediatra não está preparado muitas vezes realmente, né? Então, né, aqui na a nossa gente fica. cidade tem isso. Não tem, Não não tem, tem, infelizmente. É que nem infelizmente. alguém comentou aqui, ah, tem banco de leite. Alguns lugares tem banco de leite que ajuda, né? Assim, tem cidades que tem banco de leite que super ajudam, mas Sim, municípios que não tem, que a pessoa não tem uma condição para pagar, né, uma consultoria de amamentação, para levar numa fono particular, desconfia de que está sim. errado esse teste da linguinha, levar numa pessoa especializada para isso, entendeu? Essa E amamentação até é vida. numa odontopediatra que faça uma cirurgia de freio com laser, por exemplo, que é muito É, melhor para o bebê. Não é um piquezinho, né, que faz no é, hospital, que qualquer um faz. Não é uma coisa assim também corriqueira, né? sim, com certeza, não tenha dúvida. As Então, pessoas não entendem. influencia nessa sobrecarga, né? Nessa culpa que a mãe Tudo influencia. na amamentação. E vamos combinar, né, Van? Mesmo que esteja tudo bem com o bebê, não é fácil o início da amamentação. Não é fácil. Vamos combinar. Até você tá essa pega, né? Até você. Porque leva um tempo, né? O bebê, ele. Sim, tá todo mundo aprendendo. Aham, tá todo mundo aprendendo. Aquela mãe, ela renasceu, ela nasceu ali, né? Nasceu uma Sim, mãe junto com aquele bebê. Então, é tudo muito novo, né? Então, exatamente. precisa de fato de uma rede de apoio
que eu acho que é a coisa mais importante, e com profissionais atualizados e capacitados para ajudá-la, Van, porque senão ela vai cair nessa cilada, como a gente já falou, né? E vai cair no desmame, nessa cultura que está enraizada aqui, né? Sim, é E isso mesmo. acho importante também essas mães procurarem no Instagram esses profissionais que defendem e lutam pela amamentação e não só ficar atrás dessas blogueiras, né? Que não amamentaram, mas o filho é lindo, o filho é maravilhoso, não amamentaram, mas o filho é Sim, saudável, blá, blá, blá. Ninguém tá querendo né? ninguém, né? E elas têm uma realidade completamente diferente das que a Exatamente. gente vive, né? Do que as mães que a gente lidam, né? Então, Sim, eu acho que isso é muito importante a gente ficar atento, né? Essa exatamente. da comparação, né? Ah, mas o filho da vizinha amamentou até 2, 3 anos, eu não consigo amamentar o meu que tem uma semana. Mas esse início da amamentação é fundamental, esse início do puerpério, esses 3 meses iniciais. Eu acho que são os meses mais importantes, em que a mãe ela mais precisa dessa ajuda, dessa rede de apoio, porque eu converso com muitas mães e a maioria diz que é enlouquecedor, né? Sim. Eu acredito. Começa com uma privação de sono, né? E aí vai aquele acúmulo de sono, cansaço e sobrecarga, porque muitas mães, além de cuidar do recém-nascido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da comida, Sim. tem que cuidar, né, das E aí outras coisas. fica sobrecarregada e cansada, quando chega alguém na casa dela, ai, por que que você não desmama? Você tá cansada, quando na verdade ela tá É, cansada de todo o resto que ela tem para fazer em casa, né? Ela tem, exatamente. ela tem a janta, ela tem que se preocupar com o bebê, com o marido que vai chegar, com outro filho que está na escola e tem que buscar e tem que levar. E aí, o que que a pessoa, Sim. ao invés de dar esse apoio e deixar a mãe amamentando sossegadamente o bebê dela, não. A pessoa propõe o desmame para que ela fique somente com a casa. É muito bizarro. É bizarro demais porque não vai acabar o serviço da mãe, né? Ela vai ter que preparar uma mamadeira, ela vai ter que dar essa mamadeira. Essa criança vai ter que se alimentar de qualquer forma. De Mais outra, fácil alimentar com o que já está pronto, né? Na sim, não temperatura certa, esterilizado e etc. tenha É só dúvida. pôr na boca. Não tenha dúvida. Então, Então, é como a gente estava falando das blogueiras que você falou. Essas blogueiras, elas têm condições de comprar uma fórmula, elas têm condições de preparar uma fórmula com uma água filtrada, fervida, etc., como é recomendado, né? mas nem A tem. maioria das mães não tem. E o que É, causa tanto diarreia nas crianças? Que elas preparam essa fórmula com uma água que nem potável, não é? é verdade, com certeza. Com certeza. Gente, é triste demais pensar nisso, mas é a realidade do nosso Brasil também, né? Se a mãe tem o leite materno ali, é o melhor alimento para o bebê dela, por que Não ela ser desencorajada a amamentar? é, com certeza. A gente tem, eu vejo assim, quando os bebês vão no meu consultório, a gente tem a obrigação de encorajar essas mulheres, sabe, Ivan? Sim, Empoderá-las, né? Vocês são capazes porque nós somos nutrizes. Então, o nosso leite, ele é feito para o nosso bebê. O leite da vaca é feito para o bezerro, né? O nosso sim, feito para o nosso bebê. Então, não tem essa de que o bebê tem que tomar fórmula. Claro que eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer que, obviamente, a fórmula salva vidas em muitos casos. Tem condições sim. em que as mães não podem, de fato, amamentar, né? Mas se a gente pode promover e proteger essa amamentação, se a gente está no caminho certo, se essas mães querem amamentar, eu acho que a gente tem mais é que, de fato, Para apoiá-las, apoiar. empoderá-las, porque não tem leite melhor, não tem fórmula que chegue aos pés do leite materno. Isso é falando só em questão de nutrição, sem contar todos os outros Sim, benefícios da amamentação. outros benefícios, aham, sem contar todos os outros benefícios, né? Se Sim, o bebê cresce, engorda, se desenvolve, amamentando no peito, é o leite que está fazendo isso, né? sim, Leite dessa mãe que está nutrindo esse bebê. E fora que é o laço mais lindo, né? Aquele amor incondicional, é a coisa mais linda que tem um bebê, sim. né? Esse Em amor, rela-
Eu estava vendo esses dias também em relação à saúde mental materna, as mães que precisam realmente tomar remédio de ansiedade, de depressão, de qualquer coisa mais séria. A maioria realmente é desencorajada a amamentar, É. e isso agrava o problema dela, agrava a depressão, agrava a ansiedade, ao contrário de que se elas estão estimuladas a amamentar, medicadas e tudo mais, isso a longo prazo faz com que elas também se sintam melhores mais rápido. Sim, com certeza, com Olha só. certeza. Uhum. Isso é um dado bem interessante, viu, Van? Porque eu Muito. falo, a gente tem que procurar esses profissionais que protejam essa amamentação, entendeu? E Porque se e procurar se cuidar também. Você pode fazer as duas coisas, sim, adoro. né? Se A gente cuida se você não está tá. bem, se você está Hum, sentindo qualquer sintoma de depressão. hum, Óbvio, mamãe bem, bebê bem, isso é um fato. sim, Mas você não precisa desmamar se você não deseja. Você pode continuar amamentando. não Tem tenha. muitos medicamentos que são compatíveis com a amamentação. Então, não tenha medo de amamentar o seu bebê, porque você está tomando um remédio controlado, né? E não é um impeditivo isso. Sim, e mesmo que você vá no médico e ele passe alguma medicação, questionem, né? Porque a gente Sim, precisa. Não é tudo que o médico diz, é lei. Então a gente precisa questionar, a gente precisa perguntar, mas por que, né, dessa atitude? Não, não concordo, já vi isso, já li sobre isso. A gente precisa questionar, porque eles não são semideuses, não, né? sim, Quantas vezes será que ele passa uma medicação e se essa medicação é compatível com a amamentação, ele nem sabe se é compatível com a amamentação, passa para você e manda você desmamar, né? Mas sim, por quê? Tem que questionar. Tem que sim, questionar. Não é porque são profissionais que não precisam questionar. Se forem profissionais sérios, sérios, eu acho que vão te dizer o porquê daquilo, né? E sim. mesmo as mães que estão aqui também assistindo, elas podem ir no site do Elactância, Ah, eu ia falar do lactância agora. sim, e procurar se essa medicação Sim, é compatível com a amamentação. exatamente. Lá classifica verde, amarela e vermelha, né? Tá Ah, em inglês, mas você consegue traduzir. tem em espanhol, Van. Tem Aí, espanhol, é. o Elactância eu acho que é espanhol. Espanhol, Então, é verdade. é Dá espanhol. para traduzir também. É super fácil de lidar com aqueles. Perfeito. É super fácil. Então a gente tem que ensinar isso também para as mães, né? Sim, Eu acho que a gente tem que falar, conversar, explicar nessa primeira consulta. E também que é normal se sentir triste, se sentir sobrecarregada, mas se aquilo está atrasado, difícil demais, né? Pesado demais. se aquilo está difícil, procurar um profissional e, Sim, e te ajude a levar isso de uma maneira mais fácil. Profissionais, né? E ter sempre sim, apoio. é uma rede, tem que ser mesmo. Mas o que eu mais vejo assim no meu consultório, Van, primeiro é que a maioria dos profissionais, eles são a favor da amamentação até a página 2, né? Segundo, que a grande maioria tem um apoio que não apoia a amamentação. Sim, Então, isso é o que eu mais vejo também. a mulher muito atormentada, muito Sim, culpada. E é o que eu falei no começo, ela se rende, né? E aí aquele palpite que fica aqui o tempo todo dela, ela acaba, tá bom, vai, vamos fazer. E aí ela vê que o bebê ficou quieto, que ele dormiu uma noite inteira, de repente. E deu aí, aquela sorte de principiante. exato, aquela sorte de principiante. Porque Então, a gente acaba caindo numa cultura do desmame que é muito intensa, muito forte ainda aqui no Brasil, né? Na nossa é, sociedade. Né? no nosso mundo todo, viu, Mundo, gente? Uhum. Essa nova campanha aí mostrando, né, esse lado do marketing bilionário, né? Não sei quantos, 55 bilhões por ano. Uhum. Gente, por que gasta 55 bilhões? É cliente aí que vai render muitos e muitos anos, né? Van, ninguém nem imagina o que tem por trás, né? Da indústria da fórmula, da indústria farmacêutica. Ninguém Sim, nem
só quem estuda isso a fundo é que sabe o quanto essas indústrias prejudicam as mães, né, os bebês, e aí elas se sentem prejudicadas, ficam doentes, e aí tem que comprar medicação, entendeu? É uma coisa, tá interligada, não Ligadinha com a outra. não Exatamente, é isso. tenha A dúvida. gente cuidar das mães com carinho, com cuidado, né? De E pessoa para pessoa, olhando o ser humano individualmente, com as olhar necessidades que cada esse uma tem. cuidado, Sim, dar importância para as queixas dela, sabe, Ivan? Isso é sim, muito importante. Validar os sentimentos dela. Isso é uma coisa exatamente. assim, é, fundamental nesse período. Ela se sentir acolhida, né? Você ter empatia por aquilo que ela está passando, por aquilo que ela está te contando, muitas vezes até uma intimidade que ela não tem para quem contar, Sim, desabafar. Então, esse acolhimento nesse período é assim, é muito importante. É muito importante. mãe levar essa amamentação adiante. É verdade, é isso aí, Thaís. Maravilhoso. Ai, tomara que as mulheres consigam encontrar esses profissionais e no que precisarem da gente, estamos aí no direct para ajudar, para dar uma palavra de apoio, de incentivo. Eu vejo assim muito, Van, ainda muita informação desencontrada, né? Às vezes eu acho, não, o cenário está mudando, porque antigamente Sim, a média da amamentação no Brasil eram 54 dias, né? Hoje nós já estamos numa média aí de quase 6 meses de amamentação. Então, assim, eu acho que isso está melhorando, está mas mudando. precisa Sim, muita coisa. A gente ainda precisa de muita. De muito mais informação e que essa informação atinja as pessoas que sejam atingidas por elas, entendeu, sim, Van? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, divulgar sobre isso, porque o nosso sonho é que todas as pessoas que amamentam, e toda a família, e toda a rede de apoio chegue de fato a apoiar mesmo a amamentação, né? Defender sim. a Veja mulher, que isso é a forma natural proteger esses bebês, de entendeu? acontecer. Que seja Sim, de forma natural, exatamente. né? Que não seja necessário tanta briga, tanta luta para conseguir amamentar um bebê. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A Paty, minha aluna, está aqui. Paty, Ah, que bem delícia. grande para você. Essa também lutou contra uma cultura aí, viu, Van? Mas aí eu falei, Olha, vai, calma, vai dar certo. E eu acho que agora ela amamenta com muito prazer. A nenê dela tem mais de 1 aninho e ela tá firme lá na amamentação. aqui a Tereza também está falando que ela não teve acolhimento e apoio. Foi muito difícil. Então, É muito difícil sem apoio mesmo, Tereza, viu? Vou falar, é difícil sem apoio. e outra coisa, é o que eu falei, profissionais capacitados, Van, porque eu vejo Sim, principalmente aqui na nossa cidade, tem uma única pediatra que é a pessoa capacitada que tem aqui para defender a amamentação. sim, Então, se você não tem a informação correta, certa, se você não procura os profissionais corretos, você cai na cilada que é a cultura do desmame. Você não consegue sim, amamentar, você entra com bico, com chupeta, com mamadeira, né? E aí é mais uma culpa que a mãe vai carregar, porque esse bico sim, vai trazer um problema na arcada, ele vai trazer um problema que vai muito além dos dentes, né? Vai trazer sim, problema no desenvolvimento completo, na saúde geral dessa criança. sim. Então, É, aí vem. mais uma culpa que essa mãe vai carregar. E Exatamente. é isso, Van. Ai, Thaís, está ótimo. Acho que a gente conseguiu explicar bastante, falar bastante da relação da amamentação aí, dos cuidados com a mãe nesse puerpério. Desse E quero cansaço, agradecer desse cansaço que é dessa normal. importância de acolher essa mãe, né? Sim, Da é gente isso que ela precisa. para as queixas dela, porque as pessoas não dão importância, defender esses bebês que são os seres mais frágeis que a gente Sim, tem.
né? Precisa Então, lembrar que a amamentação tem duas pessoas envolvidas, né? Uma que fala, que e a ok, outra, consegue expressar, e a outra que é totalmente indefesa, né? aham, e a outra que não fala, que é totalmente indefesa, exatamente. Então a gente E que é precisa. totalmente interessada também nesse assunto. Verdade, não tenha dúvida, é o mais interessado nisso tudo. O mais interessado nisso tudo. Só que, infelizmente, ele expressa o descontentamento através do choro. Mas quem faz a Sim, escolha é a família, é né? a E família. muitas vezes essa família faz uma escolha baseada em informação, Van. Então, se essa família faz uma escolha baseada em informação e escolhe um caminho mais adequado, né? Muito provavelmente essa criança vai ter um desenvolvimento muito melhor do que aquela família que não teve aquela informação. Ou Sim, muitas vezes tem informação e escolhe um caminho mais fácil, né? sim. Só que essa consequência, Aparentemente. aparentemente, Aparentemente mais fácil, né? nós somos os adultos, então nós sabemos fazer escolhas. A partir do momento que a Sim, gente faz uma escolha consciente pelo nosso filho, né? Eu acho que a gente tem que procurar o caminho que seja o caminho certo. Não, o caminho certo é não dar bico, procurar não dar mamadeira, né? Eu vou até o fim, eu vou levar isso até o fim, porque o adulto sou eu e eu tenho que proteger o meu bebê. Eu tenho que pensar no exatamente. melhor para ele, não no que é mais fácil para mim, É, né? aparentemente é mais fácil para mim, para minha família, para quem tá me dando pitaco. Exatamente, né? Muito mais fácil eu dar uma chupeta e fazer com que o bebê pare de chorar do que eu veja a real necessidade, me conecte com esse bebê, entendeu? Porque Sim, ele está nesse período da esterogestação. Então é muito sim, importante esse acolhimento. Ele vem para esse mundo cheio de estímulo e todo mundo ainda quer que ele fique quieto, mame direitinho e durma uma noite sim. inteira com 1, 2 dias de vida. Sabe, é muito bizarro o que cobram dessas mães, é muito bizarro o que fazem com esses bebês. O que vende para elas, né? Não é a realidade isso, gente. A realidade é um bebê que chora, que demanda, que quer o peito o tempo todo, que acorda toda hora para mamar. Essa é a realidade. Essa é a realidade, não tenha dúvida. É o que eu falo, todo mundo sabe como vai ser o parto, estuda isso, aquilo, né? Mas ninguém se prepara para o que vem depois, e o que vem depois é o mais Poucas pessoas. É o mais difícil. É, a turma fala, né? Eu brinco, tem uma tirinha que fala assim: a mãe exausta lá tal, e fala. E eu pensei que a parte difícil era o parto. Meu, não é. mais fácil, no caso. É, o parto é fichinha, né? O que vem depois que é a parte mais difícil. Exatamente, Ivan. Ai, muito obrigada, viu, Thaís, dessa live maravilhosa, dessa troca maravilhosa. Tenho certeza que vai ser muito bom para as mamães que assistirem, vai ficar aqui salvo. É legal, legal. Deixa salvo para elas. Sim, vou deixar. Muito obrigada, tá? E também, né, Ivan? Oi? É para elas divulgarem também nessa proteção, esse acolhimento aí com essas. Isso, se apoiarem, né? Formarem essa rede de apoio também tão importante. Não tenha dúvida disso. Muito obrigada, pessoal. A gente também adorou. Muito obrigada, viu, Thais? Boa noite, bom Boa descanso. noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Aqui.